Pessoal, então vamos para mais uma fórmula aqui no Excel. Agora nós vamos ver uma fórmula, na verdade duas. É o soma-C e o soma-Cs. Então vamos lá. O soma-C é o seguinte, eu vou dar uma condição na minha fórmula para que ela some alguma coisa, tá? Então aqui eu tenho uma planilha, né, com os meus clientes aqui, tem o valor da compra e tenho a situação, se ele foi pago e de que forma que ele foi pago, se foi a crédito ou se foi a débito, tá? Então nós vamos usar as duas fórmulas, o soma-C e o soma-Cs. A diferença é que o soma-C eu ponho uma condição só, o soma-Cs eu posso colocar mais de uma condição, tá? Então para esse primeiro aqui, eu quero somar, né, todos os valores de compra que estão pagos. Então eu quero fazer uma soma aqui na frente com todos os valores da compra que estão pagos. Então eu vou somar esse e esse. Então eu tenho uma condição só, somente pago, então eu vou usar o soma-C. É muito simples, ó. A fórmula no Excel começa com igual. Igual soma-C. Abre parênteses. Aí ele me pede qual é o intervalo. Ou seja, esse intervalo é o intervalo do meu critério. Qual que é o meu critério? Se está pago. Então, o intervalo que eu vou encontrar se está pago é esse intervalo aqui. Ó, então, eu seleciono aqui onde eu encontro se está pago ou não. Aí, vou na sequência. Ó, intervalo, depois ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí ele me pergunta qual é o critério. Então, o critério é pago. Tá? O critério é pago. Então eu vou colocar aqui entre aspas, porque é uma palavra, pago. Vamos colocar em letra maiúscula para ficar igualzinho. Pago. Certo? Aí continuo, ponto e vírgula. Aí ele fala, qual que é o intervalo da soma? Então, o que eu estou falando? Ó, olha esse intervalo e encontra pago. Onde você encontrar, você soma. E aonde você soma? Eu quero somar o valor da compra. Então, toda vez que ele encontrar pago, ele vai somar. Ele encontrou pago, ele vai somar. Ele não encontrou, ele não soma. Tá? Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá. Os valores pagos são 25 e 200. Então, ele somou somente aqueles que têm a situação pago. Agora, vamos... esse outro item aqui. Agora, eu quero todos os pagos e que foram a crédito. Todos os pagos que foram a crédito. Então, eu não vou somar mais só os pagos, eu vou verificar, está pago e foi crédito, eu somo. Está pago e foi crédito, eu somo. Então, são duas opções aqui, né? Eu tenho duas condições. Então, aqui eu vou usar o soma-Cs. Igual soma-Cs, com mais um S lá. Esse aqui eu posso colocar mais de uma opção. Ele me diz o seguinte, qual que é o intervalo que eu vou somar? Então, eu tenho que selecionar primeiro nesse o intervalo da soma. O que eu vou somar é isso aqui, dependendo dos critérios. Então, esse é o intervalo da soma. Ponto e vírgula. Aí ele fala, qual que é o intervalo do critério 1? Né? Intervalo do critério 1. O critério 1 é se está pago. Então, vou selecionar aqui. Ponto e vírgula. Qual é o critério 1? Então, é a palavra pago. Tá? Ponto e vírgula. Aí ele fala, qual que é o intervalo do critério 2? O meu critério 2 é saber se foi a crédito. Então, eu vou selecionar onde eu encontro essa informação, nesta coluna. Ponto e vírgula. Qual é o critério 2? O critério 2 é crédito. Então, eu vou colocar aqui, crédito. E fecha as aspas. E fecho o parênteses. E vou dar Enter. Ele me mostra, ó, todos que foram pagos e a crédito foram 16.200. Tá? Vamos fazer agora a mesma coisa, só que com o débito. Então, eu quero saber os pagos e a débito. Então, vamos lá. Igual soma Cs, abre parênteses. Intervalo da soma é o valor. Ponto e vírgula. Critério 1, né? O intervalo do critério 1, se foi pago. Ponto e vírgula. E aí ele pergunta o critério. Aí a palavra pago. Tá? Intervalo 2, né? O intervalo do critério 2 é se foi a débito. Então, está aqui que eu encontro. Ponto e vírgula. E agora ele quer saber o critério. Então, o critério é débito.
e fecho, tá? Então agora ele vai somar para mim toda vez que ele encontrar pago e se foi débito. Então, olha lá, ele encontrou para mim 9.000. Então, assim, se a gente somar esse com esse, tem que dar os 25.200. É isso mesmo que vai dar, ó. 16.200 com 9, olha aqui embaixo, 25.200, que é o total. Todos os pagos são 25.200 e se eu abrir entre crédito e débito, eu tenho 16.200 a crédito e 9.000 a débito, tá? Beleza? Tranquilo? Agora vamos ver uma outra maneira de fazer isso sem eu precisar, né, digitar as palavras pago, crédito e débito. Eu posso usar células para isso, tá? Então, ó, deixa eu copiar isso aqui, vou copiar esses critérios aqui para baixo para vocês verem que vai ser o mesmo resultado. E aí nós vamos fazer aqui o soma C e o soma Cs utilizando esta célula, ao invés de eu digitar a palavra pago, a palavra crédito e a palavra débito. Então vamos lá, igual soma C, abre parênteses. Intervalo, é esse aqui, ponto e vírgula. Qual é o critério? Ó, o critério não é pago, não está nessa célula? Eu clico na célula. Então ele vai procurar o que está dentro da célula, que é a palavra pago. Na versão de cima eu digitava, nesta daqui não, nessa daqui eu vou clicar na célula, tá? É uma outra maneira de se fazer. Ponto e vírgula, qual que é o intervalo da soma? Esse aqui. Fecho. Olha lá, 25.200, mesma coisa, tá? Vamos fazer agora o soma Cs utilizando as células. Igual soma Cs, abre parênteses. O intervalo da soma é esse aqui. Vamos sempre seguindo o que ele pede. Ponto e vírgula. O intervalo do critério 1. O critério 1 é se está pago ou não. Então, está aqui. Ponto e vírgula. Qual é o critério 1? É o pago. Está aqui. Né? Ponto e vírgula. Qual que é o critério 2? O intervalo do critério 2 é se foi crédito ou débito. Nesse caso é crédito. Então, seleciono aqui. Ponto e vírgula. Qual é o critério 2? É o crédito. Tá? Então, clico em cima do crédito e fecho o parênteses. Enter. Ah lá, 16.200, mesma coisa. Vamos fazer o débito. Soma Cs, abre parênteses. Opa, esqueci o igual. Toda a fórmula no Excel começa com igual. Soma Cs. Qual que é o intervalo da soma? Este. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo do critério 1? Se está pago. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Pago. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo do critério 2? Aqui. Qual que é o critério? Se é débito. Aqui embaixo. Fecha e Enter. Olha lá, 9.000. Tá? Então deu igualzinho. Então eu posso fazer digitando aqui as palavras ou então clicando na célula que contém o valor que eu preciso. Tá certo? Beleza, então.